Flávio Dino foi aprovado pelo Senado para a vaga no Supremo Tribunal Federal com o menor número de votos favoráveis dentre os integrantes da atual composição da Corte. O indicado de Lula recebeu 47 votos favoráveis e 31 contrários. O placar é o mesmo do atual ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Já na Comissão de Constituição e Justiça, Dino teve a maior rejeição entre os senadores já registrada, com 10 votos contrários contra 9 votos contrários na época do ministro Mendonça. Para a Procuradoria-Geral da República, o nome de Paulo Gonet já foi aprovado sem muita polêmica, com larga vantagem, 65 votos a favor e 11 contra. Ao assumir uma cadeira no STF, Flávio Dino vai herdar um acervo de mais de 340 processos em tramitação, entre ações e recursos que estavam com a ministra aposentada Rosa Weber. A lista inclui uma ação da CPI da Covid sobre Bolsonaro, indulto natalino, investigações criminais envolvendo o atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e os senadores Renan Calheiros e Chico Rodrigues, além de ser relator de uma ação sobre aborto. Muito bem, eu vou fazer uma pausa aqui. Depois nós vamos falar do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro. Primeiro eu quero fazer um comentário específico sobre essa questão do Flávio Dino, pedindo sempre aos debatedores para que não se alonguem muito, mas claro, sem perder conteúdo. Rafael Macris, quando você vê a indicação do André Mendonça ser uma das mais apertadas da história e depois a indicação do Flávio Dino ser também uma das mais apertadas da história, isto é um sinal que o Congresso Nacional, refletindo o espírito da nação, está altamente polarizado, com dois polos muito fortes, direita e esquerda, porque não é possível. A rejeição ao indicado do ministro Bolsonaro é praticamente a mesma rejeição ao indicado pelo ministro Lula. Esse equilíbrio de forças que está na sociedade está também, essa corda puxando de ambos os lados, está também no Congresso Nacional. Queria ouvir o seu comentário, Rafael Macris. Bom, Capês, polarizado tá, mas hoje a gente tem uma das maiores, se não a maior oposição da história no Senado Federal, e isso não está se refletindo em votos no caso da questão da aprovação do nome do Flávio Dino. A gente teve, como você colocou aqui, Capês, 10 votos contrários na CCJ à indicação do ministro ao cargo do Supremo. Agora, você sabe quantos senadores de oposição nós tínhamos na CCJ? Quantos? 15. Ou seja, 5 senadores que ficam brigando sempre com o governo, que se colocam contra as ações do Ministério da Justiça, chegam na CCJ e votam de forma favorável ao ministro. Está querendo dizer o quê? Quem tem coração tem medo? Não, que a oposição é a maior oposição da história, mas ao mesmo tempo é a pior oposição da história. A gente não vê movimentos dentro do Senado Federal e dentro da Câmara Municipal para ir de encontro decisões que possam aí prejudicar, de certa forma, as ideias que a oposição, e eu me considero oposição, vem colocando. Você acha que tinha uma oposição maior do que aquela que votou contra Com certeza. E daí se dão, gente porém, que cola no Bolsonaro para se eleger e chega na hora H e vota com o governo Lula. É o que mais teve, enganadores da população. Infelizmente, a gente tem de monte isso. A pessoa chega lá, gruda em um candidato popular para ter os votos, mas no Congresso se comporta de uma forma completamente diferente. Um dos maiores perigos que a gente tem hoje para a democracia brasileira, na minha opinião, é o ativismo do STF. É uma escalada de poder do Supremo Tribunal Federal em que ele vem pegando para si atribuições do Congresso Nacional. E a gente já discutiu muito isso daqui, Capês. Isso vem aumentando com decisões sobre a descriminalização das drogas, descriminalização do aborto, sobre o marco temporal, imposto sindical, enfim, uma série de decisões. E quando o chefe do poder executivo do nosso país tem a condição de tentar apaziguar de alguma forma esses anseios?
Não, pode completar, porque nesse momento o ministro Flávio Dino está falando. Vamos interromper rapidamente para ouvi-lo e depois retoma a palavra Rafael Macris. É claro que eu busquei o máximo quanto possível, mas decepção jamais. Decepção é se eu tivesse tido menos de 41. Mais de 41 tá bom. Esse Dino Paz e Amor de ontem da Sabatina deve ser o Dino daqui para frente? Esse é o verdadeiro. Na verdade, sempre foi. Tanto que eu exemplifiquei na Sabatina. O que aconteceu na política do Maranhão, o que aconteceu nesses anos que estive na política. E veja, todos os presidentes de tribunais soltaram nota em meu apoio, todas as associações de classe da magistratura. Por quê? Porque sempre foi isso. Agora, claro, nós vivemos nesse ano uma atipicidade, não foi uma escolha, foi uma imposição de uma conjuntura que exigia firmeza. Então, assim como na vida pessoal, paz e amor sempre é uma escolha. Mas, às vezes, as condições não permitem que você pratique isso. Então, nós tivemos condições em que eu tinha um papel que era meu e só meu. E eu não pratico prevaricação. Então, eu agi do modo como a conjuntura exigia. Então, não há dois, não há três, há só um que procura sempre consertar, compor, convergir. E isso é uma lição fundamental em um colegiado. Eu passei a vida quase inteira trabalhando em colegiados, porque um deputado federal não vota uma lei sozinho, um governador precisa dos outros poderes, o Ministério da Justiça tem uma equipe e tem a esplanada inteira e tem um presidente da República, e aqui os julgamentos são, em larga medida, colegiados, na turma, no plenário. Então, você tem que ter a capacidade sempre de dialogar, ouvir o outro, e eu acho que a vida deve ser assim. Muito raramente você consegue construir um raciocínio adequado sozinho. Você precisa das outras pessoas. Isso vale para a vida pessoal, vale também para a vida do trabalho. Obrigado, pessoal. Só perguntando sobre Ministério da Justiça. Simbolicamente, pelas contas do senhor, o senhor deixa o Ministério perto do dia 8, quando completa um ano. O senhor acha que vai ser a sua grande marca como ministro da Justiça, essa atuação? O dia 8 de janeiro pertence à história do Brasil. E, infelizmente, eu gostaria muito que não tivesse ocorrido. Mas é um evento inédito na história da humanidade, que houvesse um ataque simultâneo, assédio dos três poderes, na plenitude do regime democrático. No Brasil, isso nunca tinha acontecido daquele modo físico. Mesmo no golpe de 64, isso não havia ocorrido desse modo. Lembremos que o Supremo não foi atacado institucionalmente. Depois houve a cassação de 3 ministros do Supremo, mas não houve um ataque físico ao Supremo, assédio, ou mesmo no Congresso. O Congresso foi cercado na noite tenebrosa do golpe, mas o Congresso seguiu funcionando, apesar das cassações, terríveis cassações, mas não houve uma destruição física do Congresso. Agora houve uma destruição física da Câmara, do Senado, do Supremo, do Planalto. Então é claro que o 8 de janeiro é marcante, acho que, na vida do Brasil. E eu, por ter participado daquilo ali, considero que é sim uma passagem importante nesses intensos 11 meses, que valeram por 11 anos, eu diria. Há algo para concluir no Ministério da Justiça antes desse período de transição? Eu estou propondo ao presidente da República ainda, e eu vou obter a aprovação dele agora, de uma entrega relativa à segurança, porque nós temos viaturas adquiridas para o PRONASSE, no que se refere a apoio a municípios com taxas mais altas de homicídio e alguns estados que têm taxas de crimes violentos letais intencionais mais acima da média brasileira. Então nós compramos 700 viaturas para fazer essas entregas, fortalecer guardas municipais, polícias. Houve um edital do PRONASSE sobre projetos culturais em regiões vulneráveis, regiões expostas a maior violência. Isso foi concluído também. Então, provavelmente, esse trabalho assim, que deve ocorrer na próxima semana, essas entregas, essa solenidade.
Há também alguns atos normativos, fortalecendo esse caminho da recuperação de ativos ilegais, de bens ilegais das quadrilhas. Esse decreto também está pronto. Eu vou ver agora, mas provavelmente, entre aspas, a despedida será esse evento na próxima semana. Obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Obrigado, ministro. Parabéns. Muito bem. Bom, Rafael Macris, será um feliz ano novo para todos nós. Eu quero que você continue diante dessa análise. Me pareceu, pelo menos tive a impressão, o ministro Flávio Dino diferente do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Parece que ele está sabendo fazer uma adaptação à nova função dele e que pode até estimular outros ministros a caminharem nesse sentido. Ô Capês, o discurso de campanha do atual presidente e de todo o seu grupo político foi sempre de querer pacificar a nação. E a gente não vê ações efetivas nesse sentido nesse primeiro ano de governo. Como eu coloquei aqui, Capês, que eu vou concluir minha linha de raciocínio, um dos maiores perigos hoje para a democracia brasileira é justamente essa escalada de poder do Supremo Tribunal Federal, no sentido de tomar para si atribuições do Congresso Nacional. E no momento em que o presidente da República escolhe um político para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, é clara a mensagem de que esse ativismo vai continuar e vai aumentar. Sim. Hoje, dentro da Suprema Corte, nós temos 7 ministros dos 11 lá de dentro indicados pelo Partido dos Trabalhadores. A gente vê uma série de ações progressistas e socialistas lá dentro sendo tomadas pelos ministros. Isso atrapalha demais a relação entre os 3 poderes e principalmente com o Congresso Nacional. Você escolher nesse momento um ministro político que já está há mais de 20 anos, há quase 20 anos em cargos públicos, ele já foi deputado federal, ele já foi governador do estado por 2 vezes, ele foi eleito senador, ele é ministro da Justiça. É a primeira vez na história em que se escolhe um ex-governador como ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês não concordam que era a hora do presidente da República sentar na cadeira se de fato ele queria pacificar a nação e escolher um nome, um jurista, em que fosse, de certa forma, uma ideia unânime entre esquerda e direita, entre Congresso e sim, Supremo, mas Daniel José, entre os entes da sociedade? Sim, mas, Daniel José, o Supremo não está atuando como um órgão também político, não só jurídico? Então, e que não pode, o presidente está seguindo a coerência, já que é um órgão político, é isso que eu queria ouvir. A questão é que, infelizmente, o STF virou isso. Virou isso que está aí, né? Repleto de decisões monocráticas sobre assuntos extremamente profundos e muito delicados da sociedade brasileira, com uma influência política, um trabalho muito mais político do que técnico. O projeto que limita, que acaba com as decisões monocráticas, para mim, é um dos projetos mais importantes tramitando em Brasília. Essa nomeação do Flávio Dino, para mim, foi o fim da picada, né? Eu acho que não tem mais, depois do advogado pessoal, colocar o Flávio Dino, que, tudo bem, no passado teve um histórico como magistrado, mas que abandonou a magistratura para seguir uma trajetória política, traz um sinal terrível. Então é muito importante que, enfim, a gente acompanhe de perto como sociedade, e a gente sabe que todo esse discurso que o Flávio Dino tem dado agora é discurso de quem está em campanha, né? Passando a campanha agora, né, feliz da vida e tudo mais, mas quando o trabalho começar, aí a gente vai ver de fato quem que vai ser o ministro do STF, Flávio Dino.